Tararanã. Agora sim. Será que deu certo? Sim, agora sim. Você consegue me escutar bem? Consigo. Mas será que aparece também? Acho que sim, né? Se aparece pra você, Sim, acho que sim. acho que sim, porque tem várias pessoas aí que eu não conheço. Tudo bem, me desculpa, a gente devia ter testado antes, mas eu tô pós-guarda, meu Deus, não deu tempo de nada. Não, sem problemas. Eu tentei no meu Instagram, mas não tinha dado. Agora conseguimos. Eu tinha Ah, ainda bem que deu conseguido certo. sozinha, mas com você não tava dando. Não Ai, sei meu o que. Deus, problemas técnicos. Então, vamos esperar um pouquinho ou já começamos? Como você prefere, como preferas. Preferas. Nossa, Vamos difícil, eu tava falando espanhol o dia inteiro, agora eu vou conversar com você. em português, né? Já tá acostumada aí, É, mas pessoal. 2 segundinhos aí já gira a Já chavinha, sim, fica tranquila. bem, bem. Então, a gente está aqui hoje para a Ana Júlia comentar um pouquinho como que é o dia a dia dela, que ela já é formada, já é residente, em medicina da família, né? E a gente queria escutar um pouquinho da história dela. Conta pra gente onde você estudou, como que foi esse processo da faculdade. Conta um pouquinho, a história é longa, mas a gente vai fazer bem resumidinho, porque senão. Aham. Tudo começou em 2013, eu já vinha fazendo muitos anos de cursinho. Eu sou de Aparecida, interior de São Paulo. Fiz cursinho em São José dos Campos, depois fiz cursinho em São Paulo. E nesse cursinho, uma amiga muito querida, já vinha fazendo cursinho há muitos anos também. No final desse 1 ano de cursinho, ela vira e fala: Amiga, essa história é muito engraçada, inclusive. Amiga, eu não aguento mais. E o pai dela era médico, inclusive médico do trabalho. E ela Aham. me diz: Amiga, o meu pai tem um conhecido, um colega de trabalho que é muito competente. Ele é formado numa faculdade na Argentina e ele revalidou aqui. Vamos ver do que se trata? Ah, a gente já estava fazendo milhões de vestibulares, boletos assim, voando. Eu penso assim, claro, Jéssica, chama a Jéssica, minha amiga. Vamos sim. E aí a gente procura, na época, foi através de uma empresa que fazia um intercâmbio, mais ou menos na conexão, assessoria, né? Em Rosário também fazem muito, não é assim? Sim, sim, tem muitas Era uma assessorias. empresa de assessoria que na época, hoje trazem menos, mas na época trazia, levava muitos brasileiros para estudar na Universidade de Moron. Uhum. Onde Então, fica? não precisa. Eu estudei em Moron, sim. Mas fica onde na Argentina? Fica em Moron, é uma cidade na Grande Buenos Aires. Fica Ah, mais ou menos 40 quilômetros, 30, 40 quilômetros da cidade autônoma de Buenos Aires. uhum. Pertinho. É Zona Oeste, mais conhecido assim. Bem. Então, a gente vem para a Argentina sem saber muito bem se era uma enganação, do que se tratava, né? A gente vem, vamos ver o que vai Vida, né? acontecer. Não foi nosso Viemos, ninguém. foi o preço da informação. Essa assessoria, inclusive, eles têm um contrato bem rígido. Nós temos que continuar sendo cliente deles até o final da faculdade. Mas foi assim, a luz, porque eu não, ao contrário de muita gente, eu não tive acesso a essa informação. Eu não sabia como funcionava o CBC, eu não sabia de nada. A minha primeira informação foi essa empresa. Então a gente veio, na verdade, nos surpreendemos muito com a qualidade do ensino. Esse assunto de ter que fazer exames finais no final de cada matéria nos surpreendeu muito. Eu falei, nossa, Jéssica, a maneira como nós somos exigidas aqui parece que é boa coisa. Vamos continuar? Vamos. No final, as vidas tomaram outros rumos. Ela era muito apegada à família também e decidiu, colocando na balança, né? Porque tudo tem seu preço. A gente que estuda no exterior sabe que não é um preço barato a se pagar. É a distância da família. Então, ela optou por tomar outros rumos e procurou uma outra faculdade. E eu continuei em Moron. Uhum. O meu primeiro ano foi o mais difícil para mim, que todo mundo pergunta quando foi o mais difícil para você. Para mim foi o primeiro, sem sombra de dúvidas, muito Sim, difícil. né? A Mas até adaptação com adaptar, tudo. depois voou. Eu te escuto. Exato. O meu também foi muito, muito difícil o primeiro ano, porque você adaptar. Você tá longe da família, uma outra cultura, uma outra língua, você não conhece ninguém. É terrível, né?
E o Mas espanhol ainda, brasileirada junta, você só fala português o dia inteiro, tipo, pra que falar espanhol? E aí, na hora de fazer uma pergunta pro professor, meu Deus do céu, como que eu vou falar isso? Então, eu acho que esse é o grande desafio do início da faculdade. Pra mim, foi. para mim também. E agora eles estão exigindo, pelo menos aqui em Rosário, né, um certificado de espanhol, porque devido à Olha, demanda de muitos brasileiros vindo, alguns não sabiam nem falar. Então eles colocaram eu, por exemplo. como critério para entrar, você ter essa certificação. Que legal. Bom, não sei, pode ser visto como um empecilho, né? Para mim parece bom porque também, né, quem tem a possibilidade de ir adiantando os estudos também. Por sorte, essa empresa nos dava um semestre de espanhol. Então, as regras básicas, assim, de gramática, a gente teve assessoria, mas depois a gente sabe que é só na prática mesmo que aprende, né? Você aprende, exatamente. A gente passa É, cada perrengue, né? cada vez alugar não é fácil. Várias coisas da vida cotidiana que se convertem em um grande problemão quando você está sozinho sem falar o idioma. Mas, graças a Deus também, isso é muito bonito da comunidade brasileira no exterior. Acho que acontece não só na Argentina, como em vários países do mundo, que a gente se ajuda, né? Então, você conhece um vizinho, conhece um amigo da faculdade, essa pessoa te passa o contato de uma imobiliária e aos pouquinhos vai dando certo. E vai dando tão certo que depois você nem vê, você acabou de se formar também, não é? Exatamente, passa tão rápido, né? Que quando não piscar dos olhos, você já é médica, né? E aí você nem Exatamente. No cai a piscar de olhos ficha. está fazendo carinho, porque para mim é muito simbólico, mas para mim sempre era espera, era fazer o dia que chegou de fazer o carimbo, era como, meu Deus, E eu tô nesse foi dia, tanto né? tempo Na lutando, espera realmente desse. cheguei. Exatamente. Ju é sua É. irmã? Juliana, minha irmã. Ah, e em que ano você se formou? Eu me formei, a colação de grado seria em março de 2020. No final das contas, todos meus amigos, né, a gente passou as últimas férias lá no Brasil, felizes e contentes. Viemos para a colação de grau e no dia 20 entra em isolamento preventivo e obrigatório. A faculdade fechou, isso foi um grande desafio também. A gente lutou muito nas redes sociais na época, porque a faculdade fechou com os nossos diplomas lá dentro, não tinha autorização para abrir, a gente com aquela pressa de se formar, não sabia o que ia Nossa, acontecer, quanto tempo ia durar isso. Então foi uma luta. Tá certo, não foi culpa da faculdade, na verdade, eles estavam seguindo o protocolo que foi idealizado no país. Mas no final das contas, em junho, ligaram, mandaram um e-mail assim, super curtos, numa terça, para ir buscar o diploma numa quinta-feira. E não foi nada, né? Por sorte, alguns brasileiros, nós tivemos o privilégio de fazer uma festinha no Brasil em fevereiro. Mas aí mesmo foi. A gente marcaram horários para cada um, eu nem pude realmente encontrar com os meus amigos, porque cada um tinha um horário, estava super rígido aqui na Argentina. E aí a gente teve que chegar na faculdade, chamava por nomes, assinar o papel e a gente entregava um canudo. Tipo, zero nossa. glamour, mas Nada do que você esperava, né? a gente brasileiro, a gente tem a cultura de festejar, né? Exato. Tinha, com um grande amigo meu da faculdade, a gente tinha um plano, porque só um grupo mais reduzido fez a festa no Brasil em fevereiro, mas a grande maioria pensou que ia festejar aqui. Então a gente já estava vendo o restaurante, fazendo outros planos para festejar, junto também com os argentinos, né? Porque a nossa sala, apesar da maioria ser brasileiro, tinha os argentinos, a gente queria festejar junto. Nada disso aconteceu, mas fazer o quê? É o que aconteceu. Algo além da gente, né? É igual eu também. Exatamente. Era para terminar a prática final em dezembro, mas devido à pandemia, a gente começou em fevereiro, em março já acabou tudo. A gente voltou em outubro e terminei agora em março. Ou E seja, nada do essa esperado aconteceu, mas Nada pelo do menos esperado. acabamos. Mas aconteceu, exatamente. Exato. Tivemos sorte, na verdade, né? Porque muitos colegas que estavam prontos para começar o IAR ou PFO, né? Depende de como é em cada faculdade, e ficaram um ano esperando sem saber o que ia acontecer. Imagina a angústia, né? Depois de tanto tempo, assim, esperando também. Mas tudo Uhum, bem, cada coisa na sua hora. com E certeza. agora o carimbo tá na mão. Exato. E agora o desespero. Sou médica, e agora, né? E eu não queria não, meu maior medo, não tenho vergonha de contar isso porque eu acho que é uma coisa que acontece com muita gente. O meu maior medo, porque a gente sai da faculdade com a teoria, mas na verdade muito medo da vida real.
Uhum. Então, quando eu peguei o carimbo em junho, peguei o diploma e mandei fazer o carimbinho, que é bem simbólico para mim. Em junho, eu tinha pavor de começar a fazer plantões. Eu pensava, meu Deus, eu não tô preparada, como é que eu faço? Eu não tô preparada. E fiquei uns bons meses pensando, tomei o meu tempo para pensar. Quando o meu plano já era entrar na residência. E a data também mudou várias vezes. Era para a gente ter feito a prova em abril e terminamos fazendo em setembro, com várias mudanças de data na época. Então eu Uhum. pensei, nossa, a residência vai demorar, eu não posso, eu já sou formada, eu não posso ficar aqui. Olha, vai com medo, mas vai com medo mesmo. Foi a Aham. frase que eu peguei para a vida e pensei, vou ter que começar. Uma E aí coisa, você, como que você começou, assim? Já tinha indicação? eu O tinha que que você amigos que já queria? Você queria vinham, plantão, centro de saúde? Como que era? eu Eu gosto muito da atenção primária, mas eu concordo que no comecinho o meu medo era, como a equipe de centro de saúde às vezes é mais reduzida pelos horários e tudo, eu pensei, meu Deus, se eu fizer plantão, olha o tamanho da insegurança do recém-formado. Isso é normal e compartilhe porque é uma coisa que a maioria vai, se não passou, vai passar. Então eu Exato. pensava, pelo menos se eu pegar um plantão, eu vou ter um companheiro, normalmente são mais médicos, eu tiro as minhas dúvidas, meu Deus, o que devo fazer? E fiquei assim, pesquisando opções por muito tempo. Apareceu ambulância, porque ambulâncias eles quase enlaçam a gente na rua, né? Um médico É. recém-formado, verdinho, eles pegam o seu telefone, venha conhecer. E fazem uma propaganda, olha, quase peguei uma ambulância. Mas pensei, não, eu não me sinto segura para isso. A responsabilidade é muito grande, a vida de alguém na minha mão. Com certeza. E o E foi muito curioso, porque quase o dia que eu fui conhecer a ambulância, eu recebi a ligação de uma amiga. Falou, amiga, essa amiga tinha formado comigo, mas ela já vinha fazendo prática de maneira voluntária há muitos anos da faculdade. Então ela me Uhum. liga e fala, olha, eu tô deixando um trabalho meu porque eu tô fazendo muitas horas, eu tô sobrecarregada e essa clínica que eu trabalho, eu me sinto segura porque a equipe te ajuda bastante, eu não passei riscos de estar exposta a situações que eu não De... conseguisse controlar. E eu pensei em você, você quer vir conhecer? Ah, São que legal. códigos verdes, no Brasil eles chamam ficha verde, né? São Aham. códigos verdes, significa que não existe, não é uma urgência nem emergência, mas são consultas médicas. Venha conhecer. E eu pensei, ai, olha, que coisa, eu ia fechar com a ambulância logo hoje. Essas coisas acontecem, né? Sim, sim. Eles procuram, a demanda de médicos, acho que em todo mundo, e na Argentina é muito, muito alta. Então ela me ligou e eu falei, vou conhecer agora. Gostei do serviço, achei realmente que a gente não estava jogado no mundo aí com a matrícula, né? O que é muita gente do Brasil, como se fosse o CRM, aqui a gente chama matrícula médica, a matrícula médica. E no comecinho realmente respeitaram que eram as fichas verdes, né? Eram consultas e não vou mentir, inclusive me surpreendi com o meu progresso. O primeiro plantão era pedindo licença para o paciente, dando uma voltinha para perguntar para alguém, eu pegar o celular, olhar os meus resumos. Eu tinha um livrinho de resumo de plantão, temas de plantão, que eu passei Aham. todo para PDF para ter no celular. Então eu escapava para dar uma olhadinha e eu trabalhei, por sorte, depois, nesse processo, saiu a data do exame da residência. Mas nesse Residente. processo eu trabalhei uns 3 meses. E é incrível e marcante a diferença entre o terceiro mês e só 3 meses, é muito pouco, com o meu primeiro plantão. Então eu recomendo, dá medo, mas faça assim mesmo. Porque só assim você vai se formar, você vai se tornar médico. Porque um médico Exato. recém-formado não é um médico de verdade. Por enquanto. Até você pegar a experiência, né? E tal, vai demorando aos pouquinhos. E o que algumas amigas minhas médicas já formadas também que comenta é tipo fazer isso que você fez, ir no serviço e ver como que é a equipe, como é a estrutura, porque muitas vezes eles te chamam, te ligam, fala que é uma coisa, chega lá é outra. E aí você Muito, vai a passar mais maioria. perrengue, né? É o seu registro que tá na mão de outra pessoa, né? É o seu E aí, registro, a sua responsabilidade, não só com todos os tratamentos, e o seu emocional também. com Nossa, eu certeza. lembro, dor de estômago, náuseas, de pensar, meu Deus, se chega um paciente agora que eu não estou preparada, é quase desumano. É Com uma certeza. consequência da nossa escolha, mas eu concordo que é quase desumano. Claro, com certeza. Então, eu que sou um pouco receosa e gosto de planificar, eu sabia que eu ia passar por isso, porque todos contavam e eu pensava, nossa, é minha cara passar por isso, ficar com medo, ficar com medo. Então, na época, e aí eu te conto um pouquinho de como apareceu isso da medicina, aqui chama medicina general e familiar.
como aconteceu da medicina familiar, que tive muita pouca informação na faculdade, infelizmente nenhuma matéria. Aí no sexto ano, aí também, na Nacional de Rosário, nada. Eu tinha muito boa referência que eu tenho uma tia que é médica de família, apaixonada pelo trabalho. E eu pensava, olha, e é uma tia que eu tenho muito carinho, eu pensava, olha, deve ser bom. Deve ser bom, porque ela fala com entusiasmo. Apesar de que na prática eu não tinha o mínimo contato. Ah, mira, eu fiz prática no centro de saúde, eu apaixonei pela rotina, pelos pacientes. Ai, o meu foi o contrário. A gente sabe que no IAR ou PFO é um tiro no escuro, né? Era por sorteio. E o meu caiu. Um centro de saúde na periferia de Moron, que já é a zona oeste de Buenos Aires. E eles só trabalhavam de segunda a quarta. E na segunda, a médica, que era clínica, não gostava de ter companhia. Então a gente ia 2 vezes por semana. Não deixava a gente fazer nada. Então foi na verdade, me Não aproveitou desencorajou. nada, né? Totalmente. Eu pensei, nossa, mas eu ainda não conheço. Eu não vou riscar da lista sem conhecer. Por sorte, a minha faculdade tinha um único convênio no IAR, que era fazer a rotação, né, o estágio rotativo, numa cidadezinha mais do interior que chama 9 de Julho. Me deu curiosidade. Eu pensei, nossa, interessante sair de Moron um pouquinho, hein? E lá era muito legal porque eles te disponibilizavam que você ficasse hospedada no hospital. Ah, E eles que tinham legal. bastante enfoque de medicina rural e medicina de família. E eu pensei, na verdade, eu queria sair de Moron. Eu tava querendo dar um pouquinho mais pro interior. E foi por isso, que sorte. Eu acho que tudo na vida nos prepara, tudo na vida vai nos preparando para nos levar até, para nos trazer até aqui. E olha, eu Exato. fui de curiosa. Quando cheguei lá, eu era a única rotante de sexto ano e tinham acabado de ingressar as residentes de medicina geral e familiar. E eles me tratavam como uma delas, dividiam os pacientes da mesma maneira. Na época elas estavam em clínica, terminavam clínica e já começavam o estágio rotativo em gineco. Eu pensei, gente, isso é muito legal. Pensei, como que eu não descobri antes? E a residência é muito dinâmica. Eles te preparam segundo a especialidade e passa muito rápido e você aprende um pouco de tudo para depois ter, né, a postura necessária para trabalhar no seu centro de saúde. Ah, que legal. Existem algumas diferenças. Uhum, pode falar. Então, foi daí que você desenvolveu a vontade de fazer essa residência? Ou Foi antes de um você já tinha? contato aleatório com as residentes no hospital de uma cidade menor que eu percebi, eu gostaria de fazer isso. Ah, Que tá. sorte que eu tive esse contato, porque muitas pessoas talvez adorariam essa opção e realmente por falta de informação a gente não sabe. Na Argentina, assim como no Brasil, o reconhecimento não está muito claro. Não está muito claro. Mas o que faz o médico de família? Deriva? É o médico de postinho? Falta muita informação ainda. Do enfoque, do enfocar na atenção primária. Muita coisa que a gente ainda tem que mudar a mentalidade das pessoas, que não é culpa da população. Na verdade, é uma especialidade que a gente precisa informar mais. Não é o médico, né? Porque falta também, a demanda é muito grande. Muitas vezes, na centro de saúde, acabam trabalhando médicos recém-formados que, segundo a necessidade, realmente terminam sendo derivólogos, né? E derivam muito o paciente, mas não deveria ser assim. Nos países mais desenvolvidos, eles investem muito na formação dos médicos gerais e familiar. É uma cultura que, se Deus quiser, ainda mude nos países menos desenvolvidos. É verdade. Eu acho que nem os próprios médicos, né, têm essa É, informação. É complicado. Eu acho que sempre tem um precisa. comentário assim que eu falo assim, não tem aquele meme. Eu vou fingir que você não falou isso pra gente continuar amiga. Porque sempre vem uns Exato. comentários mais ou menos assim. Mas e aí? Mas e depois disso, você vai fazer alguma especialidade? E aí você Exato. tem que pensar, ai meu Deus, não fique bravo, informe essa pessoa, eu penso, né? E aí eu explico que isso é uma especialidade, especialista em gente. E a gente não vê só um órgão, só um sistema, só uma coisa. É É, toda a visão integral do paciente. Então, realmente é difícil. Sempre tem umas piadinhas, alguns comentários assim, que eu vejo que é por falta de informação mesmo. Não leva pro lado pessoal. Porque se eles conhecessem, eu acho que e a gente ia ter muito mais procura por essa área. ah, com certeza. E é uma área linda, que você vai ver todo o Ah, é uma acompanhamento. área muito, muito, muito bonita. Eu tô emocionada. E você escolheu, você fez a prova da residência em março, foi? Seria em Quando março, foi? acabou sendo em setembro. Em setembro. Por E aí causa da você pandemia, mudaram escolheu, várias vezes.
ir para Bariloche ou era... Como que foi esse processo? Foi assim, Hum. durante toda a faculdade, todo mundo falava que Bariloche era muito lindo e tal, e eu pensava, ah, legal, muito lindo. Só que falavam Brasiloche, porque tinha muito brasileiro. E eu pensei, nossa, gente, já estudei em Moron, eu falo português o tempo inteiro, se eu misturar com mais brasileiro, vai complicar para mim no mercado de trabalho. Então, por muito tempo, eu não dei bola para Bariloche. No sexto ano, eu vim turistar, 4 dias, foi um feriado, e fiquei apaixonada. Eu costumo dizer que é a cidade mais linda que eu já conheci. E eu pensei, sabe aquelas ideias que você tem? Eu tava de frente pro lago, aquele momento, filme, e Nostalgia. na hã? Nostalgia. Nostalgia total. Sabe aquelas ideias tipo, vamos fazer tal coisa? Eu vim com meu namorado, que também é médico. Ele é uma camada anterior à minha. Aham. Ele também na época eu estava no sexto ano, ele estava estudando para entrar na residência, tinha um plano de fazer traumatologia na época. Então a gente está aqui olhando pro lago, aquela emoção desse lugar lindo, e eu viro para ele, a gente podia tentar residência aqui. Ele disse, podia, mas sabe uma ideia que você nunca acha que vai acontecer? Tipo, tantos planos bonitos que a gente tem, mas na verdade, às vezes a vida vai te levando para outro lugar. Ficou esse plano. Passou um ano. Ele entrou para traumatologia, não gostou, abandonou, decidiu se dedicar a outra coisa, ficou trabalhando e chegou o meu momento de fazer a prova. O Aham. exame que a gente fez se chama Exame Único de Residências. É uma das maneiras integrais de. Ai, tenho muitos comentários legais aqui, depois a gente tem que ler tudo, por favor. E a minha tia está aqui, inclusive. Ela disse: eu estou emocionada de ter tido a oportunidade de te orientar para a medicina de família e comunidade e ela poder manter sua emoção na prática clínica. Com certeza. São as Não, eu tô referências aqui que nos dão os arrepiando com a exemplos. sua fala. Totalmente. É muito gostoso você descobrir o que você gosta. Porque, na verdade, eu fiz a faculdade inteira pensando em pediatria. E chegou no sexto ano, as coisas não fechou. E eu fiquei Mudou. naquela angústia, meu Deus, e agora o que eu faço? E me encontrar feliz na medicina de família, para mim é muito importante. Porque a residência não é fácil, exige muito. Hoje eu estou num dos pós-plantões que eu fui mais exigida, mas você voltar para casa e ficar contente porque você está fazendo o que você quer, não tem preço. Eu não me importo se as pessoas fazem piada que é médico de postinho, se é médico para derivar. Quando você realmente conhece de dentro e vê a importância que tem para a população, é muito gratificante. Ai, muito. Olha, eu sou suspeita de falar. Não me pergunte muito, porque eu faço muita propaganda mesmo. Tá certo. Bom, Aí aí você eu te passou conto. nesse exame Aí a geral. gente fez esse exame. Esse exame é um exame nacional, é uma informação legal, é um exame nacional tipo Enem, unificado, para vários hospitais públicos de toda a Argentina. Ao momento de se inscrever, você coloca a província, que é igual aos estados no Brasil. Como eu pensei naquela época, e a inscrição foi antes de entrar na pandemia. Então, a gente estava super. Ah, a gente podia ir para Bariloche. Então, a gente fez a inscrição. No final das contas, mudou muita coisa. Com a pandemia, a gente até pensou: será que não era melhor largar esse plano? Por sorte, não podia mais mudar a inscrição. Então, o momento de se inscrever é uma dica que eu deixo para os que têm Vontade. interesse também em fazer a residência aqui. O exame único de residências é um dos principais portais de entrada. É um exame, mesmas perguntas para todas as especialidades. É cada uma, claro, depende da relação candidatos-vaga e depende a nota de corte, mas é o mesmo exame. Então, são 100 perguntas de múltipla escolha que envolvem clínica médica, ginecobstetrícia, pediatria, atenção primária e clínica cirúrgica. Todas as matérias. Uhum. Todas as matérias. O meu exame normalmente são aplicados muito parecido ao Enem mesmo, são aplicados nas escolas públicas e universidades da Argentina no mesmo dia e horário. Como estávamos em pandemia, justo com o meu momento, esse exame foi online. Você precisava estar conectado com a internet, o GPS ligado, não poderia ter duas pessoas fazendo o exame no mesmo lugar, com a câmera ativada. Você respondia 100 perguntas, depois, em algum momento, eles pediam que você filmasse 360 graus o ambiente que você tá, para eles verem que não tinha alguma outra pessoa, para evitar cola. E Aham. depois disso, o que normalmente antes seria a adjudicação, é como chama aqui, que é a toma de cargo. Antigamente, se um dia a gente volta como era antes, é um galpão, eles põem um lugar onde você tá e vão. É bem. É um método bem demorado,
porque eles vão chamando, por exemplo, neste lugar vão todos que estão concorrendo para medicina de família. E aí eles vão chamando a primeira pessoa que tirou a maior nota. Chama a pessoa vai e escolhe o lugar que quer fazer a residência segundo uma lista enorme. E aí os que foram tirando notas inferiores vão sendo chamados depois. No meu ano, obviamente, a gente não podia reunir pessoas em lugares fechados, então foi tudo por e-mail. Na época disseram se ia ser telegrama, no final foi por e-mail mesmo. Uma ansiedade enorme, porque é ofertada a vaga para uma pessoa, essa pessoa aceita ou nega. Ela negando, então tem que esperar que essa pessoa responda esse e-mail, ela negando, eles ofertam essa vaga para a próxima pessoa. Em Bariloche, nós só temos três hospitais principais. 2 privados, particulares, e um público. E atenção, e medicina de família e comunidade só tinha claramente no público, aqui. E eram 4 vagas. E realmente eu não pensei que ia dar tão certo. Na verdade, foi um presente de Deus na minha vida, porque eu pensei, meu Deus, eu vou tentar essas 4 vagas, vou deixar de concorrer para essa vaga em Buenos Aires, porque na adjudicação você se inscreve no estado que você quer concorrer. Então eu deixei de me inscrever em Buenos Aires, onde estão a grande quantidade de vagas disponíveis, para me inscrever para Rio Negro. E Rio Negro eu tinha um interesse só em Bariloche, que eram só 4 vagas. E depois vem uma segunda chamada que você pode mudar. Mas depois da segunda chamada, as melhores vagas já foram ocupadas em Buenos Aires. Então foi um tiro no escuro. Pensei, vou manter o plano, se não der certo, depois eu vejo. E deu tudo certo. Foi incrível. Eu entrei para. Eu dou um exemplo, porque muita gente fala, mas será que vale a pena tentar? Não é melhor ficar por aqui mesmo? Só consegue quem se arrisca. Então eu passei para medicina de família, peguei a 4ª vaga, justa a 4ª e última vaga, e o meu namorado na época estava tentando para clínica médica, ele também aprovou para clínica médica no mesmo hospital. Vivemos a mesma situação os dois, muito cansados, porque o R1 exige muito da gente, mas ele também se vê muito contente na escolha. Então eu acho que a dica principal, saber se você está contente com o que você escolheu. E não é vergonha nenhuma mudar o plano. Muita gente que fez cursinho comigo na época, porque eu tenho os cursinhos preparatórios também por exame de residência. Muita gente que fez o cursinho na época abandonou a residência, ela não era o que eu queria. Assim como ele mesmo, ela não é traumatologia. Porque a gente tem uma ideia, a gente literal idealiza o que é e na prática é outra coisa. Então, é um ótimo conselho que me deram na época, é conhecer como é. Uma amiga que acabou de se formar cirurgiã geral no Brasil, em Campinas. Na época eu estava na faculdade com muita dúvida. Ela falava, Ana, uma coisa é o que a gente escuta, tipo a vida do cirurgião. Outra coisa é o pão com manteiga com todos os dias. Exatamente. Se apresenta, diz que você é médica, conheça o serviço, fica aí o dia inteiro para ver se realmente você gosta. Se você gosta. E se não gostar, mude. Não tem problema. Tem a vida inteira para exercer a medicina. Para ficar onde você não quer estar só porque já deu certo e largar a mão de todo o resto, não vale a pena, eu acho. Vale a pena. Eu também acho que não. E como que foi? Como que é a vida do R1 aí? É todos os dias trabalhando? Como que é? A nossa carga horária é de 18 às 16 horas, de segunda a sexta, exceto os plantões. A gente tem um plantão de 24 horas cada 72 horas. Então, é um plantão de 20... Depende também do serviço, desculpa. É porque agora eu estou fazendo estágio rotativo em pediatria. As guardas é o mesmo que plantão. Para aqueles que acham esquisito, a gente fala guarda aqui na Argentina, né? Então, os plantões são de 24 horas. Depois, você tem intervalo de 3. Seria um direito nosso. Às vezes não acontece. Para conseguir armar o cronograma aí, é o R1 mesmo que vai ser deslocado de um lugar para o outro. Então, é um plantão de 24 horas. Deveriam ter 72 horas entre o próximo plantão. Não significa que você não trabalhe nesses dias do meio. Nesses dias entre um plantão e outro, você tem o seu horário, que é das 8 às 16. O que eu estou muito contente com a minha residência é que o marco formativo também está muito bem organizado. A gente tem aula todos os dias às 15 horas. Então não importa. Medicina de família, eu não te escutei, desculpa. Sempre então tem aula. Isso que eu queria perguntar, porque tem residência que nem sempre tem aula, né? Tem residência que nem sempre tem aula porque nunca teve. Tem residência que não está tendo aula agora porque a demanda de médicos para trabalhar com os internados de Covid é tão grande que agora, por situação realmente sanitária, não está tendo esse espaço, mas foi uma coisa que lutaram. Acho que foi
graças à minha chefe de residentes também, ela lutou muito para continuar esse horário. A dificuldade que temos é porque nós fazemos, no primeiro ano, estágios rotativos, 3 meses em pediatria, 3 meses de neco-obstetrícia, 3 meses clínica médica, 4 semanas em cirurgia e 4 semanas medicina rural. É muito difícil você conseguir reunir, cada um estando por um lado, se reunir na sala de residência às 15 horas todos os dias. Então, eles são um pouco flexíveis. Se, por exemplo, estou de plantão em pediatria, aconteceu ontem, acabou de ingressar um paciente, tem que fazer toda a papelada, às vezes pode falhar. Mas o ideal é que a gente esteja aí todos os dias, 15 horas. Tem um cronograma e é isso que faz continuar aprendendo. Porque a gente aprende, sim, muito na prática. Mas é bom, a gente chega saturado, cansadíssimo em casa. Se você não tiver um Um pouco estímulo. de exigência também da parte de estudo, de leitura, é muito difícil você chegar em casa cansado, ter que 11 horas da noite, ter que pegar o livro, sendo que no dia seguinte você tem que acordar às 6 da manhã. Então é muito bom que mantenham esse horário de formação. Ai, que bom que você tá pensando. Deixa eu ver se tem mais alguma. A vida do R1. Coisas. Teve o pessoal que me perguntou: Uhum. formar em 6 anos é utopia ou sim é possível? Você quer responder essa? Bom, eu acho que sim é possível. Eu formei em 6 meses. E você? É possível, a grande maioria dos meus amigos se formaram em 6, mas eu não, eu me formei em 7. Eu me formei Sim, em eu acho 7 que sim. porque na Argentina não existe DP, né? As matérias de dependência. Muita gente não entende, mas como assim? Não tem. Se são as matérias troncais, aquelas principais, e você não conseguiu aprovar, no ano seguinte você fica fazendo só essa matéria. Isso aconteceu comigo, anato e histologia. Fiquei muito angustiada na época. Na verdade, um grande resumo da minha faculdade, eu sentia que eu nunca ia sair do primeiro ano. O meu primeiro ano era eterno. Eu pensava, meu Deus, esse primeiro ano nunca vai acabar. Finalmente acabou, recursei, fiquei um ano fazendo anato e isto, mas eu acho que isso foi principal na minha formação. Porque depois disso, realmente deu um clique, como eu tinha que estudar, o método e tudo. Eu fiquei tão angustiada na época que eu pensava, poxa, quantos anos eu vou demorar para fazer isso? Já no primeiro dificultou assim para mim. Mas na verdade não, foi um tempo que eu tive para aprender, me organizar. E no segundo ano eu fui com tudo tão bem que eu não peguei nenhum recuperatório, foi tudo tão bem. Fisiologia, que pra gente é no segundo ano, é uma das matérias mais difíceis. E para mim foi de boa, não fiz nenhuma prova de recuperatório, foi de boa, de tão, né, escaldado que eu tava do primeiro. Eu formei em 7. Hoje em dia, olhando para trás, não sinto vergonha. Na época era o maior drama. Meu Deus, reprovei. Eu nunca tinha ficado de recuperação na escola. Meu Deus, reprovei. Mas a longo prazo, você vê que nada, faz Não parte do vai seu ter processo. nada. Cada um tem o seu processo. Eu acho exatamente isso. Cada um tem seu tempo. Eu acho que o ano mais difícil da faculdade é o primeiro, porque você tem que se adaptar ao método da faculdade. Pelo menos o meu é PBL. E assim, me custou muito. Eu tive que fazer um cursinho à parte, né, para poder me orientar. E aí ele foi me direcionando e eu fui vendo a melhor forma de estudar. Mas o primeiro ano, assim, eu acho que é desafiador Punk. para todo mundo. Aí depois você vai pegando o seu jeito de estudar e vai levando, né? É. E cada um encontra a sua maneira. E a gente não pode levar pro pessoal. Por exemplo, eu tinha Exato. amigos que gostavam de se reunir para estudar desde o dia um. Por exemplo, vamos começar para estudar para tal prova, começa a se reunir. E em mim dava desespero. Eu chegar para me reunir sem saber nada, eu pensava, todo mundo sabe tudo, eu não sei nada, eu vou reprovar. Então eu não consegui. E na época eu falava para meus amigos, olha, não é que eu não quero me reunir com vocês, mas o meu processo de aprendizado é sentar, escrever, organizar tudo. Nos últimos dias a gente se reúne. Uhum. Realmente é muito bom estudar em grupo. Realmente você ensinar para outra pessoa, eu vi, principalmente quando as nossas provas eram orais, faz toda a diferença. Para mim, o preço era o meu descontrole emocional, então eu deixava para fazer nos últimos dias. Então era o meu método primeiro e depois realmente tinha que se reunir. A caminhada sozinha é muito difícil. Então, É. você ter amigos que quer, ou colegas, mesmo só numa relação, num relacionamento de coleguismo, Então, mesmo assim, é maravilhoso. Você se reunir, cada um. E também a emoção, né? De quando todo mundo ralou junto e depois você aprova numa prova. Ai, gente, é isso eu sinto muito saudade da faculdade. Porque a vitória é sim, junto também, é muito maravilhoso. exatamente. E aí é isso aí que você falou. Cada um vai vendo sua forma. Tem uns que vai mais pelo estudar sozinho, mas pelo menos aqui
Na Argentina eu vejo que tem muita prova oral, então é muito importante você se reunir com alguém para poder falar da matéria e tal. Então, o que eu indico para o pessoal é sempre tentar encontrar a sua forma de estudar, mas falar para alguém o que você sabe. Porque aí a pessoa vai entendendo e aí um vai ajudando o outro e aí vai, né? Serve para a pessoa que está explicando, para a pessoa que está ouvindo. E é incrível, para mim, uma coisa muito legal também, que todo mundo que, eu tô pensando, ou eu tô nos primeiros anos, o que que você dá de dica? Eu dou dica que não com a sua experiência, a sua experiência. Não se preocupe com os outros. Por exemplo, eu tava na porta para entrar, a pessoa saiu chorando toda, não deu certo, ele me tratou muito mal e sai chorando. E você já entra tremendo. Calma, a sua experiência é a sua experiência. Então você entra tranquila, faz a sua prova, bem legal. E é incrível como já aconteceu várias vezes. Estar na frente do professor me fazer uma pergunta e eu pensar, meu Deus, isso não estava no meu resumo, porque eu sou muito geométrica também. Eu fico pensando, isso estava na folha 3 do lado esquerdo, canto superior. Isso não estava. Mas nesse momento, né, quando a pessoa faz a pergunta, eu lembrar que a minha amiga de estudos disse na noite anterior, fez o resumo, e eu achei interessante, porque ela relacionou com outra coisa. Eu pensar, meu Deus, tenho que agradecer a, não sei, Maria, um exemplo. Tenho que agradecer a Maria, ela me deu essa questão. Isso acontece muito na faculdade inteira, inclusive na prova de residência. A mim também me ajuda muito, muito, muito. É, muito legal. Tem mais alguma perguntinha? Desafios? Você sabe me falar a diferença da residência para especialização? Aqui tem essa diferença, como no Brasil? Tem, Pois né? é uma coisa que eu pesquisei muito na época, porque eu pensava que a especialização é um bom recurso também. E eu pensava, será que aqui consigo? Será que aqui eu não consigo? Não é possível, gente. Residência é a única maneira de conseguir um título de especialista. Infelizmente, aqui eu vejo, na verdade, no Brasil existem mais formas de você conseguir o título. Na Argentina é um pouco mais limitado. Existem sim cursos de especialização, mas termina um título de diplomatura, como chama aqui, título de diplomatura ou curso superior ou pós-grado, mas para você conseguir o título, a matrícula, especialista em tal coisa, se é que a pessoa procura, por aí não é o objetivo, mas você quer a matrícula especialista em tal coisa, a residência médica ainda é a melhor forma de preparação, desculpa, de formação. Existem sim outros, muita gente faz, e um dos mais conhecidos vai ficar um pouco raso a explicação. Acho que nós todos deveríamos nos informar mais também sobre tudo isso. Mas existem muitos amigos que fizeram a especialização em medicina estética, que é uma muito procurado pelos brasileiros também, uma coisa que a gente adora. E somos reconhecidos por isso, porque nós somos mais detalhistas e nós somos mais vaidosas também. Vaidosos e vaidosos. Então, os brasileiros se destacam muito nessa visão mais sensível da estética, que a gente não vejo me preocupar tanto. E depois tem os de emergentologia, que é um curso de pós-grado que eu conheço amigos que também fizeram. Em outras especialidades, infelizmente, eu não tenho essa informação. Sim. Mas aí, por exemplo, para mim ter o registro dessa especialidade que eu fiz, eu tenho que render um exame depois, né? Um exame de especialidade, sim. Exato. Inclusive, se você fez a residência. Algumas residências têm como um acordo que você faz uma prova no final de cada ano. Se você fez a prova, por exemplo, eu estava conversando com os meninos de pediatria essa semana. Se eles fazem a prova de passe de ano no primeiro ano, no final do segundo, e aqui são 4, no final do terceiro ano, no final do quarto ano, no final você tem o título de especialista. Se é que na instituição que você esteve se formando, isso é possível. Existem outras que não te exigem. Você não precisa fazer o exame de passe de ano, mas querem que você faça o exame de título de especialista no final da residência. Então, no final, dá na mesma. É, é complicado. Muita gente tem preconceito, né? A pessoa que faz só especialização e tal, mas igual você falou, você tem que ver bem a instituição, se é bem reconhecida e tudo direitinho, né? Isso, totalmente. E tem gente. O saber, para mim, depois com os anos, eu percebi que o saber é mais importante que o título. Claro. Então, tem gente com a mentalidade antiga que pensa, eu preciso colocar especialista no meu carimbo, é uma coisa. Mas se você é um médico bem formado, consciente, baseado em publicações, em conhecimento científico, não em achismo, ou coisas que... Você vai se destacar de qualquer maneira.
Exato. Não vai ter a insegurança de muitas pessoas que pensam, ah, mas eu preciso pelo menos ter um título de especialista para as pessoas entenderem que eu sou um bom médico. Na verdade, não funciona assim. É bom sim, porque é porta de entrada para algumas coisas. Claro, você não vai ser cirurgião do gastrointestinal se você não passar por cirurgia geral primeiro. Mas são, né, ferramentas que você vai conquistando. Sim. Deixa eu E ver o se tem. médico da família tem alguma subespecialidade depois, se você quiser seguir? Sim, uma das muito interessantes é especialista em a saúde do adolescente. Aqui na Argentina existem muito poucos profissionais que se dedicaram a isso depois. Depois também tem saúde pública. Existe uma lista de matéria de pós, aqui chama pós-grado, né? Pós-básica. A básica seria pediatria, por exemplo, seria clínica médica, seria medicina de família. Então, a partir de algumas básicas, você pode fazer a pós-básica. E existem várias opções para medicina de família. Ai, legal. Geriatria é uma delas. Uhum. É porque é um nome muito difícil que eu não consigo decorar, que é o especialista em adolescente. Minha tia Uhum. está aí, daqui a pouco ela pode dar uma dica pra gente. O especialista em adolescente. E também, agora me falhou a memória. Eu tive lendo esses dias, inclusive. E aí depois eu fico, e agora? Depois, qual será? A partir de medicina para família, o que que eu poderia procurar? Mas aí eu me freio um pouquinho, calma. Aproveita essa fase e depois você pensa na próxima. Claro, uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada E vez. aí a residência ela te dá uma bolsa, né? Te De dá uma salário. bolsa, sim, que Uhum. normalmente é unificada, é o mesmo valor para todo o país, mas Você colocou aí Eviatria. eviatria. Eu sabia que ela ia mandar a resposta pra gente. A nossa bolsa, a bolsa depende se você é becário do sistema nacional ou do sistema provincial. No mesmo Uhum. hospital, às vezes isso difere. Algumas outras especialidades, por exemplo, acho que clínica médica, eles são apenas becados provinciais. Então, eles recebem o valor da província. O meu é um 20% nacional e 20% provincial, que seria estadual. E é Uhum. muito parecido com o país inteiro. Mas existe, não sei se é um mito, realmente eu não tive conversando com outra pessoa que esteja fazendo a residência, que no sul, pelos gastos serem mais altos, a gente recebe um pouquinho mais. Ah, Na sim. verdade, todo O mundo custo de vida aí é um pouco mais alto, né? dizem que é um pouco mais alto, realmente. Como todos os estados periféricos, não temos muita produção aqui, muitas coisas são importadas. Nossa, roupa faz muitos meses que eu não compro nada, porque a oferta é muito pouco e isso eleva muitos preços. Mas na vida prática cotidiana, aluguel, por exemplo, eu tô achando muito parecido à Grande Buenos, à capital federal. Sim, Sim. eu vinha com medo, vai ser horrível conseguir alugar apartamento, e na verdade não. Eu me surpreendi, que não é tão mais caro como dizem. Ah, que bom. É, isso é bom. E aí, a parte da residência, você consegue fazer outros plantões ou você só vive ali Eu não consigo. fechado, né? Teoricamente é ilegal, você não poderia. Ah, porque quando você assina o contrato, a dedicação é exclusiva à instituição para a qual você está trabalhando. Muita gente, assim, a partir de segundo, terceiro ano, principalmente em algum outro cronograma mais possível, porque o meu realmente é impossível, gente que consegue trabalhar assim. Apesar de ser ilegal, é uma prática que eu acho que acontece igual no Brasil. Todo mundo sabe que se faz e não vi ninguém sendo punido por isso. Eu Uhum. realmente não consigo, porque a carga horária é demais a partir dos. Então, o primeiro que a gente arma, organiza são os plantões, depois tem que colocar todas as outras atividades que, segundo o estágio rotativo que você está fazendo, você tem que cumprir também. Em pediatria, agora eu estou em internação pediátrica, não estou fazendo a parte de ambulatório. Então, em internação, eu tenho que ajudar também na sala, às vezes me mando para consultório respiratório, que estão por aí, ingressam todos os pacientes com febre, já é um critério para ir para respiratório. Acaba, não é exatamente só Covid, a gente vê bastante doença respiratória nas crianças, que é uma alta demanda, vem muitos pacientes para consultar, então acaba sendo produtivo. Mas quando eu fiz o estágio rotativo por ginecologia, por exemplo, além dos plantões, nos outros dias, a gente precisava dar uma mão também, que é fazer evolução, ver como estão os pacientes na sala de internação. Depois tinha o seu dia de acompanhar um ginecologista no centro de saúde e tinha outro dia que a gente acompanhava as parteiras, as licenciadas em obstetrícia,
trabalham muito, muito bem aqui. Elas são, ou seja, desculpa, em espanhol. Elas são grande quantidade no trabalho da ginecobstetrícia, fazem as parteiras, chamam de parteira de maneira de referência, mas são licenciadas em obstetrícia ou obstétricas. As obstétricas trabalham muito, elas controlam toda a gravidez de baixo risco, são elas que fazem. O ginecologista acompanha mesmo só se tiver algum risco muito elevado e mais na parte cirúrgica. Todo o resto é pelas parteiras. Então, como a gente faz o foco na medicina, na atenção primária, um dos nossos papéis também é acompanhar as parteiras no centro de saúde. Então, é muito dinâmico. Enquanto o gineco tinha várias tarefas que você tem que pôr durante essa semana, eu realmente não via espaço e nem energia física mesmo para trabalhar em outro lugar. Imagino. E você gosta de morar em Bariloche, né? Você falou que é maravilhoso e tal. Eu Comparando gosto com a cidade muito. que você morou em Buenos Aires, Bariloche nem se compara. Acho que Bariloche não se compara pela lindeza de natureza e o ritmo também é diferente. Eu acho que por si só já é muito, muito elevado comparado com várias outras cidades. Mas quando você pergunta exatamente de Moron a gente não gosta que ninguém fale mal, não. Por quê? É uma cidade que realmente não é muito bonita comparado às expectativas que a gente tem quando vai estudar em Buenos Aires. Quando a gente sai do Brasil e diz, vou fazer medicina em Buenos Aires, não, você se imagina na Casa Rosada, você se imagina caminhando pela Florida, fazendo uma vida de turista. E aí você se depara numa cidadezinha do interior, Zona Oeste, com taxas mais elevadas de violência, de risco social. Então, quando a gente chega, dá aquele susto. Fala, nossa, não era exatamente o que eu imaginava. Acontece que é um momento de tanto aprendizado, de tanto progresso na vida pessoal e profissional, que a gente pega muito carinho. Então a gente fala, nossa linda Moron. Ai, que saudade da nossa linda Moron, né? A gente fala entre a gente, que realmente dá saudade. Porque tudo que a gente passa aí, né? O processo de fazer uma faculdade é muito enriquecedor. Todos os altos e baixos de fazer uma faculdade. Se bem comparado com o Brasil, a gente é menos festeiro, né? Ouvi diferente em Rosário. Me disseram que em Rosário eles fazem mais festa. Mas a gente vive mais intenso esse processo todo da realização profissional. Então, eu tenho muito carinho por Moron. Mas é claro, se você me pedir para comparar a beleza entre Moron e Bariloche, obviamente Bariloche é muito mais bonito. E você pensa quando terminar a residência, quais são os planos? A minha residência, o plano inicial era me preparar como médica, nem via tanto o final, sabe? Quando eu entrei assim, vamos ver, eu gostei muito disso, mas não sei se chegou ao final. A ideia era me preparar, São ter quantos essa anos? vivência. São 3 anos aqui. 3 anos. Todos, e são poucas províncias que nos permitem formar em 3 anos. Em Buenos Aires, dura 4 anos a residência. Então, 4 anos, nossa, parece uma eternidade. Na verdade, não é porque você está se formando, mas parece uma eternidade. Depois de 6 anos de faculdade, depois de 10 anos de muito estudo. Então, na época, eu pensei até em medicina de família, antes de estar totalmente apaixonada, eu pensei, vai ser bom como formação médica, eu me senti bem preparada e também para fazer o Revalida. No final das contas, com a pandemia, não tinha Revalida desde 2017. Aí teve a versão de dezembro de 2020 e eu não pude viajar porque a Argentina te obriga a fazer 14 dias de isolamento ao entrar no país. Infelizmente, ainda mais no primeiro ano de residência, eu não pude fazer. Mas a ideia é fazer o Revalida. Sem pressa também. É tipo, eu quero ter a possibilidade de ter meu CRM, poder trabalhar no Brasil. É a minha terra. Lá tá a minha família. Eu tô tão apaixonada por medicina de família que agora eu me vejo terminando a residência. Mas o objetivo sempre foi fazer o Revalida. Ah, tá, entendi. É porque eu conheço várias pessoas que fizeram isso, começaram a residência, que era algo que você se apaixona, né? Que é algo que você quer muito, mas aí tem aquela balança, né? Minha família Sim. tá lá, quero muito voltar, o que que eu faço, né? Você fica Sim. naquele fogo cruzado. E tem a dificuldade. Ah, esqueci o que eu ia falar, desculpa. É porque chegou uma pergunta muito legal, me desconcentrou. Médico Pode Sem responder. Fronteiro, você deseja? Eu acho que ele chama Gustavo, GSTV ou underline D.
Com a minha família, a gente brincava muito que o meu sonho é trabalhar embaixo de uma tenda. Eu via muitos, né, no Brasil, a gente tem aquela glamorização do médico. Nossa, só de falar que é médico, as portas se abrem, você é bem tratado, nananana. E isso, não vou mentir, que a maneira ser bem reconhecido no trabalho é bastante atrativo. Não é? É uma coisa que é bom você ser reconhecido por um trabalho, porque na Argentina, infelizmente, a gente é pouco reconhecido, né? O paciente às vezes não entende muito bem a dinâmica do plantão, às vezes te trata mal, bate com força na porta, você fala, meu Deus, estão me desrespeitando aqui. Realmente o respeito é muito bom. Mas esse glamour da medicina, de ganhar rios de dinheiro, nunca foi muito atrativo para mim. E eu sempre falava, ai gente, eu quero trabalhar embaixo de uma tenda. Trabalhar embaixo de uma tenda. E aí sempre pensei médico sem fronteira, sempre, 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 sempre. E mais na medicina de família, eu já sinto a mesma coisa trabalhando no meu território. A minha residência te designa um centro de saúde para cada residente. O meu chama Casa de la Salud, que está a uns 3 quilômetros mais ou menos do centro. Apesar de não ser tão periférico, está um pouco no centro de Bariloche, é um bairro de muito risco social. Bariloche a gente vê nas fotos, acho que é tudo glamouroso a parte turística, mas, né, a verdade é que, como todas as cidades na Argentina, em toda a América Latina, existe a pobreza. Então, então, nesses lugares a gente faz um trabalho muito, muito legal de prevenção e promoção da saúde, que às vezes eu tô no meio do bairro, estrada de terra, poeirão subindo, quando a gente, no primeiro ano, nós somos encorajados a fazer muita a saída do centro de saúde para fazer as visitas domiciliares com os agentes sanitários. Então, às vezes eu brinco com os meus agentes sanitários que a gente tem que sair com spray de pimenta, por causa dos cachorros, porque vem os cachorros, vem os cachorros para querer morder a gente com um negocinho, e com uma touquinha pro cabelo, porque é um poeirão, você volta com o cabelo duro, fala assim, meu Deus do céu, ainda bem que usa máscara, né? Pelo menos a gente não respira, porque condições realmente paupérrimas de vida. E quando eu tô nesses lugares, eu penso assim, cara, era isso que eu falava, era isso que eu falava. Eu não tô embaixo da tenda ainda, mas era isso que eu queria, para isso que eu estudei. Isso é muito bom e me emociona muito. Sim, eu tive também a oportunidade de participar de uma ONG criada por um pediatra aqui da faculdade, o NR, né? Eu trabalhei nela em 2018, 2019, onde a gente faz esse projeto social, né? E ele tem uma sede lá em Chaco, que é bem norte da Argentina, que é a pobreza falando Chape é o que os pessoa, né? professores de infecto descrevem que todas as doenças infectológicas onde mais tem na Argentina, né? Exato. E aí a gente vai para esse lugar, fica lá alojado e cuidando, assim, de pessoas que vivem em casa de barro. Uma situação, assim, que é muito irreal, que a gente não está acostumado a ver, né? Isso impactou muito, assim, me fez... Quando eu voltei dessa viagem, eu voltei outra pessoa, assim, com outras perspectivas, pensando em outras coisas. E, assim, você vê a valoração do médico aí, onde uma conversa já faz, assim, muda a vida da pessoa, né? É, Um oi, um bom dia já é muito para essa pessoa que tá ali é. nessa situação. Em Porque medicina de no início família, eu fiquei muito frustrada. Eu falei, poxa, como que eu vou ajudar uma pessoa obesa onde não tem? Ela só come farinha, não tem água, não tem como fazer uma horta. Como que eu vou ajudar, né? é, Aí você vai para o outro lado. Poxa, só de eu estar ali já é alguma coisa, né? É uma totalmente. E é situação. muito. Eu acho que o Zeferino, né, nosso amigo em comum, inclusive, ele tá. Uma coisa que a gente tinha várias conversas era como saber também limitar, não deixar que isso te afete emocionalmente ao ponto de você não ser útil na sua função. Porque não é fácil você sair, por exemplo, nas primeiras semanas, é um processo, acho que a gente tem que aceitar o nosso processo também emocional. No sentido de, ai, que legal, eu vou fazer uma residência em Bariloche, nossa, top, legal. Muita gente fala, você vai atender paciente ao mesmo tempo que vai esquiando, muito legal a teoria. E depois você vai para as zonas periféricas e vê tudo isso e pensa, gente, por exemplo, na minha primeira semana, eu ia caminhando muito porque um dos principais projetos nossos é fazer o projeto de territorização. Então a gente tem que realmente caminhar, você não vai aprender andando de carro. Então eu ia caminhando, voltando, caminhando. E na volta é incrível o processo, a diferença, né, entre o bairro periférico de alto risco social e você vai se aproximando aqui da parte turística. E eu ia abandonando aquela parte, e em algum momento eu pensava, gente, qual o sentido? Tipo, muito bonito e tudo, mas qual o sentido? No sentido de começar a questionar realmente o peso dessa desigualdade social.
Então, no começo, isso me impactou muito. Não foi lindo, tipo, ai, que sensação gostosa. Não foi. Foi no tipo de questionar realmente em que sociedade a gente está vivendo, quais são as coisas que a gente valoriza e quais são as coisas que nós estamos deixando passar, como política pública, como tudo, sabe? Como recursos, o trabalho que a gente faz não só centralizado no hospital, mas no centro de saúde. E foi muito impactante para mim, no sentido de dar uma tristeza, no sentido, nossa, é assim que realmente eles vivem, de ter pacientes crônicos com mobilidade limitada e você tá dentro da casa da pessoa. Então, você voltar aqui para a parte onde estão os aluguéis, onde eu moro hoje, que é a parte turística, você pensar qual o sentido. E aí, com muita paciência, entendendo o processo, com muita conversa também com várias pessoas, se permitir também que você se transforme e veja que aí você tem o seu papel social. Não sou melhor, não sou pior. Hoje eu tenho a função de ser médica dessa população. Então vamos lutar, vamos movimentar, vamos engrenar aí a equipe, vamos ajudar essas pessoas. Mas é muito bonito porque um se auto-percebe também questionando, sabe? Eu não sou a médica famosa que vou lá dar uma ajudinha e ver o pé diabético desse senhor. Não, essa é a minha comunidade. No nossos os nossos residentes superiores, eles se sentem muito orgulhosos quando a gente fala é o meu centro de saúde, quando a gente se aposta dessa comunidade, o meu centro de saúde. Então, resumindo para você, é uma fase, medicina de família, você encontra o mais lindo, que é essa ponte que se constrói com o paciente, você encontra o pior também, que é a pobreza no seu estado, assim, no seu estado mais intenso e uma comunidade que simplesmente não está preocupado com eles. Então isso me emociona muito porque é desigual. Hoje eu tenho essa função de poder atuar aí. E já me vejo parte deles também. Então o bairro também é o meu bairro, de certa maneira. Isso é muito tocante. Eu acho que é o preço de tudo. Pra mim, vale a pena. Ai, eu fico emocionada, desculpa. Ai, que linda. Ai, Ana, foi muito bom assim esse bate-papo com você. Foi muito bom Emocionante, assim, mesmo. desde o início até o final. Teve momentos que eu arrepiei, assim, de te ouvir. Você é inspiradora. E, assim, se alguém quiser perguntar mais alguma coisinha aí, pode mandar alguma pergunta. Mas adorei o bate-papo. E uma das diferenças que às vezes para a pessoa escolher também é muito importante. Eu não sabia antes de começar, é que a diferença do Brasil, infelizmente ou felizmente, para mim foi um atrativo. Mas eu concordo, e tenho colegas que ingressaram comigo na residência que preferiam que não fosse assim. Aqui, a medicina geral do Hospital Zonal de Bariloche, que é o público que nós temos, o hospital público que temos aqui, a carga horária, infelizmente, ainda é 80% hospitalar. Então, eu tenho meu dia de centro de saúde, que por enquanto eu vou uma vez por semana, que é esse trabalho que a gente faz com agentes sanitários, mas todos os outros estágios rotativos são intra-hospitalar. Eu estou com os internistas, eu estou com os pediatras, eu estou aí. E no Brasil, a carga horária é limitada a 20% hospitalar. 80% tem que ser formação em centro de saúde. Então, isso é muito legal. Quando a gente escolhe uma residência, eles têm o plano de estudos. E é muito bom ler com muita atenção. Normalmente é um arquivo muito longo e extenso, mas é bom para você saber também onde você está, né, E o que vai investindo o ser seu tempo. feito, né? Eu gosto porque eu tenho uma mentalidade, apesar de gostar muito de trabalhar no campo, eu exijo de mim uma mentalidade técnica. Eu gosto de ter muito bem clarinho as definições e como fazer, apesar de que nos ensinam no hospital, né, o ideal. E lá no campo mesmo, a coisa é outra. Você vai fazer com o que tem, mas eu acho que esse ajuste tem que partir a partir da teoria e do ideal. E depois você faz com o que tem. Porque senão não tem critérios. Então, é importante para qualquer residência que for fazer, ler bem antes quais são as exigências e para o que eles vão te preparar antes de acontecer. Hoje, eu não me queixo, na verdade, eu gosto sim dessa parte hospitalar, mas é importante para não ser uma surpresa, porque é um conselho que eu dou, porque eu tenho amigos que não estão contentes com queriam estar mais no centro de saúde, por exemplo. E mais faz parte, cada serviço tem a sua organização. Não, com certeza. Gustavo está perguntando assim, pretende ir para a Espanha ou Estados Unidos?
Tem muita gente, agora vocês viram, faz umas 2 semanas mais ou menos, publicaram que vão colocar um pouco mais de velocidade na homologação dos títulos para quem está no Brasil. Talvez nós que formamos argentinos estamos super acostumados com essa ideia, porque é uma ótima oportunidade, mas eu conto para aqueles que estão no Brasil que o título médico é de quem se formou na Argentina, através de um trâmite de homologação, pode ser aceito na Espanha. Então, por isso muita gente pergunta. Eu tenho sim a vontade, só que são tantos lugares, tantos planos, que eu acho que hoje eu não comecei o meu. Já tá tudo certinho, já tá, a apostila já tá pronto, mas por enquanto eu não comecei a homologação. E Estados Unidos, eu nunca pensei. Eu fiz intercâmbio no colegial, foi uma experiência muito bonita, mas exercer a medicina lá, inclusive, falta um pouco de informação. Eu sei que tem que fazer os exames, o ciclo clínico, depois a prática, e é um longo processo, mas muitos brasileiros fazem, e pelo visto é um bom plano. Sim, sim. Ah, Espanha, demora sim, muito eu para homologar? pensei. Ah, É, demora demora muito para um ano homologar, mais ou porque na menos, Espanha né? estavam demorando quase 2 anos. E essa publicação exatamente por estar acumulando muito e pela necessidade de médicos lá, o que eu li, não chequei, mas eram fontes confiáveis, é que tentariam limitar esse processo a 7 meses. Então é um bom momento para pensar nisso também. Sim, sim. O que eu escutei falar é que, assim, para quem não tem cidadania lá, às vezes Uhum. o mercado de trabalho é mais restrito. Você já escutou isso? Escutei a mesma coisa. Que para quem não tem cidadania lá, você poderia, talvez, na verdade, para quem não tem cidadania, se você quiser fazer uma residência, por exemplo, só concorre a 3% das vagas dedicadas a estrangeiros. Canadá é referência mundial para medicina de família e comunidade. Atenção primária e saúde fortíssima. Minha tia também colocou, é verdade, eu já ouvi falar sobre isso. Sim. E esqueci o que a gente tava. Gente, vocês me desculpem. Foi o pior plantão da residência até hoje, no sentido de não conseguir dormir. Eu consegui dormir 40 minutos durante essa noite. Então, olha, não deu tempo de me maquiar, estou esquecendo as palavras, mas é isso, gente. É o que tem pra hoje. Vida de médico é assim, né? Vida de médica, assim. Eu tomei um banho correndo, pensei, meu Deus, é uma live com brasileiros, eu nem passei uma maquiagem, porque aqui eles não ligam mesmo, né? Eles não ligam muito. Não Coisa que eu liga. sei. Aguente, filha. R1, é isso aí. Exato, a vida de R1 não é fácil. A vida de R1 é essa. Nós Irene, temos aí pacientes para você, Lorena. Mande um direct para ela. é, minha cunhada. Adorei. As famílias estão aí, viu? Tá minha tia, minha mãe, minha irmã. Gostei. Mas então é isso, gente. Muito obrigada pela participação, Ana Júlia. Se puder Eu deixar a adorei. live salva aí para o pessoal que não pôde assistir. Ai, sim. Foi você que abriu, né? Então você tem que deixar Ah, tá salvo. bom. Eu não sabia desse recurso. Eu vou procurar agora. Adorei conhecer você. Queria que a gente tivesse conhecido antes, inclusive. Sim, para poder, né, botar o papo em É, dia, porque é muito assunto, né? é muito assunto, realmente. São, né, 8 anos aqui que resumindo em 1 hora fica realmente muito, muito apertado. Sim, sim. Gustavo, depois você procura também. Tô em Rosário. É. Doutora Ana inspira, graças, que lindo. Sim, é inspiradora, doutora Ana. Ah, essa é o seguidor que eu conheci também por Instagram. Ela tem. Ai, perdão, hermosura, que habla em português toda la live, pero bueno. Después hablamos más también. Bueno, Difícil focar também. então tá. Bom, Um foi beijo. um gustaço, como eles dizem aqui, conhecer você. Se quiserem, não sei, se pintar algum outro tema, a gente volta a conversar. Por enquanto, eu tô muito fresquinho, R1, essa emoção assim. Todos olham pra gente, ai, a gente gostaria que vocês continuassem com essa emoção. Eu acho que a ideia é realmente começar com essa emoção, porque apesar de, né, a gente vai criando, a gente vai sendo polimento com o tempo, essa emoção do início é muito gostosa. Eu gostaria, assim, de manter isso. Mas com certeza, nos próximos anos, talvez essa live já não seria a mesma. Teríamos enfoque em outras coisas, mas vamos acompanhando. E depois eu quero saber da sua história também, que hoje eu falei demais, mas eu quero saber da sua vida de recém-formando, né? Tá bom, depois vamos fazer outra live, então eu te conto tudo. Tá bom. Um beijo enorme. Obrigada Tchau. pela presença de todos vocês. Obrigada, gente.